Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Hoje o nosso estudo diz respeito à termoquímica. E a termoquímica é o ramo da química que estuda as reações químicas que ocorrem por meio da liberação ou absorção de calor. Na termoquímica nós vamos ver dois tipos especiais de reação. Vamos lá! A reação exotérmica, que é um tipo de reação que ocorre sempre quando um processo químico, uma reação, libera uma quantidade de calor. E nós temos as reações endotérmicas, que são aquelas reações que, para que elas ocorram, é necessária a absorção de calor. Como exemplo prático desses dois tipos de reações, nós temos aqui uma reação de combustão. Imagine um fogo queimando uma madeira. Ali está liberando uma determinada quantidade de calor. Portanto, é uma reação exotérmica. Imagine ainda a combustão do álcool, certo? Combustão do petróleo, da gasolina, tudo isso é uma reação exotérmica. E nós temos aqui também as reações endotérmicas. Um exemplo clássico das reações endotérmicas é o derretimento do gelo. Para que haja o derretimento do gelo, é necessário que haja a absorção de calor do ambiente para que ele se aqueça ao ponto de passar do estado sólido para o estado líquido. Então isso também é um exemplo de reação endotérmica. E como nós representamos essas reações no gráfico? Vamos lá. Ok? Seguindo então, nós temos aqui uma reação exotérmica e uma reação endotérmica. Agora, eu vou demonstrar para vocês uma outra forma de representar esses dois tipos de reações. E o que vocês têm que levar em consideração aí? A representação gráfica e os valores que estão expostos sobre elas, inclusive esse movimento que está acontecendo aqui, que seria a reação química. Vamos entender então aqui a primeira. Olha só, o termo reação exotérmica significa uma liberação de uma determinada quantidade de energia, né, de uma variação de energia, um processo químico onde ocorre uma variação de energia. E essa variação de energia, ela é descrita pela letrinha H, que vem de entalpia. Então aqui, como é que eu sei que isso daqui é uma reação exotérmica? Tenta imaginar A mais B gerando C mais D, certo? A própria definição diz que a reação exotérmica é aquela que libera energia. Então, eu tenho aqui reagentes, HR, eu teria aqui uma quantidade de energia X, e essa energia seria liberada para formar isso daqui, que seria os produtos, o que eu vou dar como HP, entalpia dos produtos. Então, a entalpia dos reagentes na reação exotérmica é bem maior do que a entalpia dos produtos. Por que ela é bem maior? É justamente para que ocorra esse processo. E como os reagentes são maiores, existe uma equação para você calcular isso daqui. Aqui está a equação da variação de entalpia. Se o HP for menor do que o HR, a resposta vai ser sempre negativa. O ΔH vai ser sempre menor que zero. Então eu tenho aqui um HR alto e um HP baixo, certo? Quando eu faço aqui a subtração desses dois valores, HP menos HR, eu tenho um ΔH com valor negativo, ou menor que zero, certo? Então isso é uma definição de reação exotérmica. E a reação endotérmica? O processo é o inverso. Como é que funciona a reação endotérmica? Eu tenho aqui um HP, a mesma equação, A mais B transformando em C mais D, certo? Agora é o contrário. Para chegar a isso daqui, esse A mais B precisa absorver energia. Ela vai absorver uma quantidade de calor para transformar no C mais D. Então esse HR, ele já tem uma quantidade, só que ele tem uma quantidade pequena. Ele vai absorver, certo? Para transformar no HP e vai juntar. Ele já tem um pouquinho, mais o que ele absorveu vai dar o HP. Por isso o HP aqui é maior do que o HR. E aí eu vou ter um ΔH maior que zero, ou seja, uma variação da entalpia maior que zero. E isso quer dizer que a reação é endotérmica que absorveu, ou seja, que ela somou o valor da energia ou dos calores presentes aí. Agora, nós vamos ver uma
explicação de um exercício um pouco mais prático em relação a essas duas. Vem comigo. Então aí agora para fechar, certo? Olha só, eu tenho um gelo e esse gelo, com o passar do tempo, ele transforma-se, ele muda de estado, um sólido vai para o líquido, certo? Qual é o processo inicial aqui? Com certeza ele vai precisar, para chegar a essa condição de líquido, esse gelo vai precisar absorver uma determinada quantidade de calor, certo? Para facilitar aqui, eu já coloquei os valores, ó. Apenas a condição de observação já era o suficiente para dizer o tipo de reação. Mas eu coloquei os valores para facilitar a vossa interpretação. Vamos considerar que você tem que resolver esse exercício. Então, ó, o HP 0,8 menos... Como eu estou calculando aqui a variação, certo? Eu não estou calculando a energia total, né? Eu estou calculando a variação de entalpia. E a variação é o quê? É o valor, né, encontrado entre o intervalo A e o intervalo B. Nesse caso aqui, entre esses dois intervalos. Então, 0,8 menos 0,2, certo? Aí eu tenho aqui, ó, ΔH é igual 0,6 kJ, já que eu estabeleci ele como quilojoules. Eu tenho aqui 0,6, é um valor positivo. Se ele é positivo, o ΔH é maior que zero. E aqui eu tenho que tipo de reação? Reação endotérmica. 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 Ah, professor, e se eu quisesse representar em gráfico, como fazer? Veja bem, é o mesmo processo. Você tem aqui 0,2 e você tem aqui 0,8. Só colocação aqui ainda não quer dizer muita coisa. Você precisa me mostrar aí quem é o primeiro e quem é o segundo. E como eu faço isso? Ó, eu sei que isso aqui é reagente, então tem a reação e vem aqui, ó. Olha só, aquele mesmo gráfico que nós tínhamos visto anteriormente, ok? Então isso daqui é um princípio de termoquímica, né? Aqui nós tratamos só sobre reação endotérmica e reação exotérmica, certo? Mas a termoquímica abrange muito mais do que isso, ok? É isso aí.